Bom, mas o que vocês fazem na prática, né? Então, o Enzo olha mais internacional, né? Você até já falou que fez até foi Taiwan a empresa que você investiu? Sim, mas bem, isso foi bem curioso. Eu olho mais empresas financeiras e de saúde aqui no Brasil, na época também olhei bem de capital. Esse foi um caso muito específico. Eu agradeço um pouco ao Warren por isso, que chamou a atenção para a existência da TSMC. Assim, eu já conhecia, mas foi o fato dele ter investido que me provocou. Deixa eu olhar no Bloom o quão bom é esse negócio. E quando eu vi, eu fiquei meio assustado. E a gente teve sorte que no final do ano passado ela atingiu um preço que, assim, tudo bem, eu não sou o maior entendedor do setor de semicondutores do planeta, mas aí é que é um pouco a subjetividade. A gente achou que naquele momento, para aquele preço, a gente conseguia alocar um pouco do fundo com o conhecimento que a gente tinha. Então, a gente investiu nessa empresa. Então, foi uma coisa mais pontual. A minha pergunta ia ser, o que vocês têm na carteira que daria para trazer um conceito buffetteniano ali, o que justificaria ela estar na carteira? Então, eu queria que cada um falasse uma ação da carteira. Quer começar, Mate? Pô, isso aqui é polêmica, hein? Qual? Polêmica, então? Vou falar uma aqui que eu acho que ele teria, mas cuja governança deu uma derrapada nos últimos dias. Que a gente foi lá, a gente visitou a Boschheins, né? Sim. Que é uma joalheria. E eu diria que, até pouco tempo atrás, eu diria que a Vivara seria uma empresa que o Warren Buffett compraria. Principalmente pelas vantagens competitivas que a empresa tem. Só para deixar claro, hein? Uma suposição, né? A gente não quer receber cartinha da Berkshire, não tenho, nem vou ter, igual a gente fez com a IRB, né? Mas é só uma suposição. É uma empresa que tem muitas vantagens competitivas, sendo as principais escala, ela é a maior do setor dela, ela tem 20% de share de um setor que cresce, mas ao mesmo tempo ela tem o poder de repasse de preço, que esse modelo está sendo colocado à prova agora com esse descasamento que está tendo entre receita bruta e receita líquida por conta da tributação, né, da nova MP 1185, e eu acredito que ela tem o poder de repasse de preços para conseguir compensar a margem que ela vem sendo impactada mais recentemente. Eu acho que o Buffett, se ele pudesse comprar uma empresa, talvez ele comprasse a Vivara aqui. Teve essa questão da governança, acho que isso é algo que ele foca muito, né? De comprar empresas com pessoas que ele confia, que são honestas e tudo mais. Mas eu acho que é uma empresa que tem as vantagens competitivas, os moldes que ele busca. Acho que, assim, só no caso da governança, teve um enorme ruído ali, mas que acho que passa distante de qualquer, vamos dizer, uma desconfiança ali. Talvez o caso de governança foi muito mais a maneira como foi, né, toda atropelada, né, a volta do Nelson, mas não, é muito mais de uma pessoa que tem é um fundador da empresa, né, tem toda a sua intenção, né, em fazer o negócio dar certo, né, então... Exato. Então ela tem vantagens competitivas, né? Ela consegue produzir a própria joia, então ela é uma das únicas aqui que faz isso. Se a gente pegar o competidor dela, Monte Carlo, produz 20% do que ela vende é produzido por ela. A Vivara, 80% do que ela produz, do que ela vende, ela quem produz, né? Ela produz em Manaus e ela consegue produzir por conta do tamanho dela, da escala que ela tem. E essa questão de poder repassar, né, o custo que ela tem para o negócio dela, eu acho que isso torna esse negócio meio único, né? Mas é um modelo que está sendo colocado à prova recentemente. E a gente vai saber isso 12 meses à frente se seria isso mesmo. Polêmico. Boa. Você, Enzo? Cara, lá na nossa carteira internacional, lá no Moneybets, eu tenho a Berkshire, obviamente, eu tenho o Apple também, né? Eu acho uma posição bem boa. Mas, nesse sentido, eu acho que Microsoft, ela casaria bem com a visão do Buffett, sabe? Se você tem uma empresa ali, cara, dificilmente você vai pensar que a Microsoft vai deixar de existir nos próximos 50 anos. Todo mundo utiliza hoje o computador, vai ter o sistema operacional. Você tem toda essa parte agora de inteligência artificial, que ela tem como também oferecer produtos e serviços para os seus clientes. Então, assim, não é uma empresa barata, obviamente, mas aí você volta naquele ensinamento, né? Antes o Buffett, ele queria comprar boas empresas a ótimos preços. E, putz, você vai ter lá um ganho eventual, mas não vai ser isso que vai, fazer a sua vida, sabe? E aí, se você comprar ótimas empresas a bons preços, isso vai compor no longo do tempo. Eu acho que, não tem muito para onde fugir. TSM também é um case que eu gosto bastante. Talvez seja um pouco mais volátil, né? Porque tem toda essa questão geopolítica envolvida e tal. Mas também acho que é um case que, com toda essa demanda aí de inteligência artificial, de mais chips, ela que vai acabar produzindo também. Então, mas eu acho que Microsoft, acho que é um case que entraria muito bem
mentalidade do Buffett. Obviamente ele não investiria, porque ele falava que não ia entender. Mas ele tem um amigo dele que poderia ajudar ele a entender lá, né? O Bill Gates também, né? Não, então, o seu exemplo é interessante porque ele já reconheceu que um dos motivos... Assim, essa é uma ação vetada, inclusive, para o Ted e o Todd, os gestores que ele contratou, pelo conflito de interesse. Sim. Então, certamente, ele conseguiria entender. Exato. Mas, como a parte da cultura da Berkshire quer ficar o mais longe possível de qualquer situação polêmica, então, até uma ação vetada. Mas eu concordo muito com os seus pontos. Mas e a sua ação, Gonzaga? É até difícil, se for usar todos os filtros do Buffett, é difícil ser uma perfeita. Eu acho que teriam duas, das que eu acompanho, a gente investe hoje. Uma é Itaú, a outra é a própria Redditor. O Itaú, acho que foi meio redundante eu falar aqui, então deixa eu falar um pouco da Redditor. Assim, independente dessa analogia que eu fiz, dessa aquisição, acho que a primeira coisa, assim, filtro básico, a gente consegue prever a rentabilidade desse negócio anos à frente. Acho que no caso da Redditor, com as vantagens competitivas que ela tem, sim, uma escala e tem realmente ativos quase icônicos em alguns hospitais, assim, realmente um poder fenomenal. Você tem duas evidências muito fortes disso nos últimos anos. Uma Amil tentou descredenciar os hospitais dela no Rio e teve que voltar atrás. E agora, que foi assim, realmente muito impactante nessa semana, a Redditor, depois de ter comprado o maior concorrente da Bradesco Saúde, acabou de fazer uma parceria com a própria Bradesco Saúde. Então, ela jogou o jogo, assim, nos últimos anos houve um certo ruído nisso. Eu mesmo não imaginava algo tão positivo como aconteceu, mas fato é que no final se acomodou e ela mostrou que ela tem um poder de barganha nessa relação. Esse é certamente um setor de muito crescimento por muito tempo. Com ela tendo esse posicionamento competitivo, dá para imaginar que ela vai conseguir ter retornos extraordinários ao longo do tempo. Ela tem um plano de expansão muito forte, então ela deve ganhar share ao longo do tempo. Então, isso é a dinâmica do negócio. E essa visibilidade faz ser um negócio intensivo, capital já ajuda você ter essa previsibilidade de retorno, né? Tende a ser algo mais travado, você tem que ser remunerado por isso. E um segundo filtro importante é na parte da governança. Acho que, tem uma analogia no caso da Vivara, assim, o Buffett tem uma predileção por empresas familiares operadoras, que são engajadas no negócio. Isso é o caso ali, a família Mall é super presente. Realmente, você tem que tirar o chapéu para o Jorge Mall, tudo que ele fez, e agora o Paulo, toda essa trajetória. Então, tem esse perfil mesmo. Agora, eu faço só uma ressalva. Acho que eles têm muita dificuldade, o de Warren, o próprio Charlie, investir em setor de saúde. Eles são muito críticos dos incentivos que existem ali. Então, por isso eu não consigo cravar que eles comprariam o Redditor. Mas acho que de todos esses outros atributos que eu mencionei, acho que é um bom chute. Uhum. Boa. Teve algum gestor, quem foi que falou, quando a gente perguntou isso, ele falou que seria Suzano ou Vale? Nossa, eu lembra me lembro, que mas foi algum papo assim que... Talvez foi o próprio Mota, né? Quando ele veio trazer o estudo do... Verdade. O próprio Fred. Talvez o Fred, foi o Fred. Verdade. Foi o Fred. É que o Mota, no episódio que veio aqui, o Guilherme Mota da Estúdio, ele trouxe um estudo sobre o Warren Buffett ser trader, né? Que mostrou... Eu esqueci o percentual, mas a gente enfatizou bastante isso, que Buffett tirou bastante da... Boa parte das ações que ele comprou de 81 para cá, né? Ele vendeu em até 12 meses, né? Enfim. Você tem uma ressalva a isso, né? Tenho. Porque as porradas que ele deu foram empresas que ele comprou por inteira, né? E é o que segura há muito tempo, como são a Coca-Cola, a própria American Express. Uhum. O Gonzaga falou dos dois gestores que vão administrar, né, os investimentos da Berkshire. E saiu uma notícia recente que eles não estão conseguindo bater nem de perto o S&P 500, né? Engraçado isso aí. Já botar uma... Tá difícil. Sem pressão. E com o menor, acho que com 20 bilhões de dólares. 15 cada, eu acho, na verdade. Dá 34, alguma coisa assim. Mas até o Buffett, um tempo atrás, estava com essa dúvida, né? Ele não estava conseguindo bater o S&P. E eles giram mais a carteira, parece. Acho que tem algumas curiosidades ali, acho que não dá pra, assim, tem sido muito difícil qualquer gestor bater S&P, tem que dar essa ressalva, mas eu acho que foi emblemático dessa reunião que deixou muito claro que a alocação de capital da Berkshire para frente vai ser do Greg. E você tinha uma dúvida, o quanto que o Ted e o Todd iam participar, o quanto que ia ser do Greg, eu não ia. Acho que dá para especular. Até em que medida o desempenho deles até agora pode ter influenciado nessa escolha do Greg realmente assumir talvez as grandes alocações, talvez seja essa a divisão. E também, assim, você vê, o Todd, assim, o Ted já tem um passado de muito sucesso no fundo dele, depois dá para recuperar. O Todd também tem, mas não tão brilhante. Ele agora está tentando conciliar a função de gestor na Berkshire com ser CEO da Geico, a seguradora dele de veículos, de automóveis, né? Então, assim, você tem que conciliar isso, ter essa experiência também como executivo, enfim...
estranho. Mas só para entender, como é que era na gestão Buffett-Munger e como é que vai ser ou está sendo? Né? Como é que era essa divisão? Quem decidia a alocação de capital era o Buffett. Assim, Total, assim, a decisão final era dele. O Charlie, assim, era uma pessoa que ele interagia muito, ele trazia mais filtros para decisões do Buffett, mas no final a decisão de alocação de capital era do Buffett. Isso diz muito até sobre o quão genial o Buffett. Se o Charlie, que a gente conhece, um sábio, sentiu a vontade de ser o número 2 de alguém, é porque realmente confia muito no poder de escolha. E isso, assim, tem um peso muito forte até na governança. Dá para se questionar o quanto será que o conselho da Berkshire com o Buffett ali questiona mesmo as decisões que ele toma. Acho que tende a ser algo mais um carimbo que eles dão nas tomadas de decisão. E também, para mim, foi uma lição desse ano, que eles deixaram claro que eles vão ser muito mais engajados com o Greg, não vão confiar tão cegamente. Então, respondendo objetivamente, é o Buffett. E nas grandes decisões. Uhum. E assim, essa parte do Greg, né? Até quando ele deu a resposta, ele meio que falou assim, eu acho que eu posso deixar pro Greg, mas essa questão é até o executivo lá na frente vai tomar, né? Se ele quiser, vai querer delegar para alguém ou não. Aí ele voltou naquela parte, ó. Mas o Greg é um cara que entende muito sobre negócio, você vai entender sobre negócio, você vai entender sobre ações, é natural. Uhum. E ele até fala assim, se eu começar a pulverizar muito, vai ficar assim, cada um vai ficar com, sei lá, 5 bilhões e, não acho que seja isso que vai fazer diferença para Berkshire a partir de agora. Então, talvez tenha que ser, de fato, centralizado em uma pessoa. E eu acho que, de fato, vai ficar com o Greg, né? Apesar dele ter dado essa meio que... respondeu que era o Greg, mas falou assim, ele que vai resolver quando ele assumir o cargo de fato. Não, e isso é coerente, porque por muito tempo o Buffett comentou que, ao avaliar qualquer empresa, uma das decisões mais importantes é a alocação de capital, ela deve ser o que o CEO mais pensa. Ele sempre atribui isso. Agora, é coerente que ele tenha essa visão em relação ao Greg. Mas, assim, dada a forma como estava sendo construída essa retaguarda de ascensão do Greg e do Ajit, de um lado, e você contratar 2 gestores para tocar um portfólio, não estava muito claro. Até recuperando nota, a especulação de anos atrás era, o sucessor vai ser o Greg ou o Ajit, e o Ted e o Todd vão decidir. Pelo visto, não. Vai ser concentrado. É coerente, mas... É coerente com o que ele sempre falou de empresas, mas não era coerente com a forma como está sendo estruturada assim, o time de executivos. Uhum.